Como estão os preparativos para a construção do terceiro templo sagrado de Jerusalém? Será que essa é uma hipótese real ou isso é uma mera ilusão dos judeus? O que o judeu pensa em relação ao terceiro templo? Eu também, de bônus aqui, vamos ver o que o cristão geralmente pensa sobre a construção do terceiro templo em Jerusalém, Israel. Olha só, eu vou te mostrar aqui alguns livros, tá? Lembrando que esses livros aqui eu não vendo, tá? Isso aqui são materiais meus e eu quero comentar com vocês, eu quero compartilhar com vocês essa questão sobre esse assunto bem interessante. Bom, em Jerusalém existe o Instituto do Templo, certo? Que é um instituto que trabalha, que pesquisa, que mexe com toda essa questão, com todo esse assunto da construção do templo, do templo sagrado, no caso do terceiro templo. Não só do templo, mas também como os utensílios, as roupas. Enfim, é um instituto bem bacana que tem possibilidade de você entrar no site, obviamente isso vai estar em inglês, ok? E lá tem várias questões para você olhar também fora disso que eu vou te falar. Bom, saiu aqui, olha que interessante, saiu no Jerusalem Post, em um jornal israelense, a seguinte matéria. Instituto do Templo, que é esse instituto que eu estou falando para você, incentiva judeus a esperar pelo terceiro templo. Tá? Então é uma matéria, eu vou te dar aqui a matéria do Jerusalem Post, eu vou te dar alguns outros materiais aqui bem interessantes, vamos falar sobre esse assunto. Mas antes, eu preciso que você deixe aí o seu Ahavti. Ahavti significa like em hebraico, tá? Se você gostar do vídeo, obviamente, eu tenho certeza que você vai gostar, isso me ajuda demais na divulgação desses vídeos. Também tem o meu curso de hebraico aqui embaixo, se você deseja aprender o idioma hebraico, o idioma sagrado para os judeus, aí do conforto da sua casa, método israelense, os links estão todos aqui embaixo na descrição deste vídeo, perfeito? Então, vamos lá para o assunto do vídeo. Então, nós temos aqui, ó, este livro eu comprei justamente no The Temple Institute em Jerusalém, ok? Então aqui fala sobre a arte, história e o serviço do templo sagrado, exatamente. Então aqui nós temos a tradução A Luz do Templo. Então o templo sagrado de Jerusalém, ele é o centro da vida judaica. Tanto que nesse livro aqui eu vou tentar mostrar para você. Olha que imagem maravilhosa. Olha que imagem maravilhosa. Aqui nós vemos os peregrinos afluindo até o templo. Aqui o templo, no caso, aqui o templo em Jerusalém. Olha que imagem maravilhosa isso aqui. Meu Deus do céu. Isso aqui fala muito dos cânticos dos degraus, os cânticos lá de Salmos, certo? Exatamente representa, ou essa imagem representa os cânticos de romagem, os cânticos dos degraus, os cânticos de ascensão, Shira Malot, dizemos em hebraico, né? Que são os peregrinos que afluíam até Jerusalém para cumprir as suas fés. Essa imagem aqui é maravilhosa, tá? Aí deixa eu te mostrar mais algumas coisas aqui, ó. Mostrar mais algumas coisinhas aqui bem interessantes, ó. Aqui nós temos uma representação do segundo templo de Herodes, reconstruído pelo rei Herodes, certo? Aqui nós já estamos falando de 2000 anos atrás, da época de Jesus. Olha que legal como que era o templo, certo? Obviamente, aqui não vai falar do terceiro templo, aqui ele está falando, aqui ele vai pegar esse livro, eu não vendo o livro, tá? Talvez você acha naquele site do Instituto. Então ele vai pegar um panorama desde o tabernáculo, olha só, desde o tabernáculo, certo? O tabernáculo de Moisés, até no caso o segundo templo. Então conta bastante coisa, mostra os utensílios, mostra muita coisa interessante nesse livro, muita coisa mesmo. É um livro bem extenso, bem grosso. Então a representação do templo
ela é muito importante para o judeu. Aí deixa eu te mostrar mais outra coisa. Essa é uma introdução, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo do que o normal, de 10 minutos, mas eu quero te dar bastante informação aqui. Outra coisa é isso aqui que eu quero te mostrar, o Sidur. O Sidur é um livro de orações e rezas judaicas. No Sidur está compilado todas as orações, todas as rezas que o judeu faz diariamente. E entenda que diariamente o judeu pede a redenção, ou seja, diariamente o judeu fala sobre o Messias, o Mashiach, certo? Que é a redenção, é que eles aguardam o Messias, e também fala sobre a construção do terceiro templo em Jerusalém. Como eu disse, o templo era o centro da vida judaica. Vamos lembrar o que era o tabernáculo. O tabernáculo era justamente a questão maior da religião judaica, de todos os serviços judaicos, o tabernáculo era. O templo não é nada mais nada menos o primeiro templo construído pelo rei Salomão, por intermédio de Deus e do rei Davi também, não é nada mais nada menos do que um tabernáculo grande, um tabernáculo fixo. O tabernáculo do deserto era justamente um local móvel que eles se moviam, certo? E o primeiro templo, todos os utensílios, a Arca da Aliança, a menorá sagrada, os porta-pães da preposição foram todos movidos lá para o templo, um local físico. Você sabe muito bem que o primeiro templo foi destruído, depois foi reconstruído o segundo templo. Rei Herodes repagina o segundo templo de Jerusalém, que são as ruínas que nós temos hoje em Jerusalém. Então o Muro das Lamentações, o famoso Muro das Lamentações, o local que eu considero, para mim, o local mais interessante de Israel, são resquícios da parte externa, certo? Do segundo templo construído pelo rei Herodes, tá? Então esse é um panorama geral do que nós temos até hoje. Bom, mas quais são os preparativos que nós temos para o terceiro templo? São muitos preparativos. E agora eu vou ler aqui no caso a matéria aqui do Jerusalem Post. Então, esse próprio Instituto do Templo, segundo a matéria, lançou um vídeo falando que os judeus precisam se preparar para ver esta realização da construção do terceiro templo. Isso é o que eles anseiam, a construção do terceiro templo, tá? Só que é o seguinte, nós temos uma questão bem histórica aqui. Por que a única área... Por que a área mais central do judaísmo não está no controle dos judeus? Por que não é construído o terceiro templo? Simplesmente porque a área do terceiro templo não está sob controle judeu. Olha só que coisa. O terceiro templo fica em Jerusalém. Jerusalém é a capital de Israel. Então por que não constrói logo o terceiro templo? Porque aquela área não pertence aos judeus. Fica dentro de Israel e não pertence aos judeus. Para você entender isso, a gente precisa voltar no passado. Lá em 1967, Moshe Dayan, que foi um grande líder militar e político em Israel, devolveu, em 1967, quando Israel conquistou Jerusalém de volta, Moshe Dayan devolveu o monte do templo ao controle jordaniano e proibiu a adoração judaica no monte, de acordo com o Centro de Assuntos Públicos de Jerusalém. Moshe Dayan decidiu que, como era um local de mesquita de oração muçulmana, não é mais um local de comemoração do passado para os judeus. Então, não se deve impedir os árabes de orarem ali, escreveu o ex-chefe de gabinete em sua autobiografia Story of My Life, ou seja, História da Minha Vida, certo? Então,
há restrições dos judeus subirem ao monte do templo, ali onde era o templo, para orar. O governo está tentando fazer com que alguns judeus consigam subir ao monte do templo para orar, porque ali é um local de adoração islâmica, muçulmana. Então tem toda essa questão complicada política que está envolvendo aquele local, tá? Bom, para os cristãos, para a maioria dos cristãos, deixa aí nos comentários, comente aqui embaixo o que você acha. Para a maioria dos cristãos, o terceiro templo é uma questão escatológica, dizendo do fim dos tempos, né? Vou resumir aqui. E envolve muito o tal anticristo, né? Envolve muito esse anticristo, essa pessoa que vai enganar, lembrando que isso o judaísmo não pensa dessa forma. Mas os cristãos pensam que a construção do terceiro templo envolve muito essa questão do anticristo, a revelação do anticristo e tudo mais, enganando os judeus e fazendo todas aquelas coisas que você, como cristão, sabe muito bem. Mas para o judeu esse é um assunto muito importante, muito central e muito maravilhoso. Então, como eu disse, eles oram todos os dias pedindo a redenção do Mashiach, a vinda do Messias e também a construção do terceiro templo em nossos dias. Amém, amém, é o que eles dizem. Passei 2 anos ouvindo isso na sinagoga, então é impossível não lembrar disso. Então esse é um assunto bem complexo, bem complicado. Está sim havendo preparações para o terceiro templo. Basta que você, eu dei algumas informações aqui, mas basta que você entre no site do Instituto do Templo em Jerusalém. É um site maravilhoso que tem muita coisa para você ver e também muitas outras informações atualizadíssimas sobre essa preparação do terceiro templo. Mas a coisa mais principal é o local. O local, realmente, os judeus não têm o local para a construção do terceiro templo. Praticamente está tudo pronto, mas o local que é o mais importante, os judeus não têm por causa dessa questão histórica aqui de Israel com esses países vizinhos, perfeito? Espero que você tenha entendido esse vídeo, espero que você tenha gostado. Deixe aí o seu ahavte, deixe o seu comentário, também tem o meu curso de hebraico aqui embaixo se você quiser aprender mais sobre o idioma hebraico, perfeito? Muito obrigado por ficar até o final desse vídeo, tem bastante assunto interessante, bastante outros vídeos aqui para você ver, ok? Fique na paz, shalom, shalom, ulehitraot, que significa shalom, shalom, e até breve. Tchau, tchau.